Até que um dia, nessa ida e vinda da minha mãe para o hospital, minha mãe não voltou mais. A vizinha que estava na minha casa disse: olha, sua mãe faleceu, sua mãe morreu. E depois do sepultamento da minha mãe, então, aí vai começar o meu testemunho de vida. Nós éramos tão pobres que muitas das vezes a gente comia numa latinha de marmelada. Nós éramos em 11 e no dia seguinte, então, do sepultamento da minha mãe, eu fiquei na casa com meu pai. Meu pai nunca quis ir na igreja. Meu pai nunca foi na igreja. A mamãe sim, mas meu pai não. E meu pai, então, ele começou a acusar minha irmã mais velha pelo que tinha acontecido. Ele achava que minha mãe tinha falecido porque minha irmã mais velha não cuidou, porque assim que ela veio do hospital, para o cuidado do parto, né? Depois dos 15 dias, o resguardo, né? E então minha irmã resolveu sair de casa, porque meu pai começou a perseguir severamente. Saiu, arrumou um serviço na casa de uma senhora, começou a trabalhar, me levou para cuidar de mim durante esses meses do falecimento, os dias do falecimento de mamãe, mas não pôde ficar comigo porque também estava ali emprestada, estava trabalhando. Devolveu-me para meu pai. Na noite que minha irmã devolveu-me para meu pai tinha bebido além do que ele já estava acostumado. Meu pai tentava me agredir dentro de casa, transferir a dor dele da perca da esposa. E eu lembro que os vizinhos ouviam muitas vezes meu choro em casa e os vizinhos iam me socorrer. Até que um dia papai saiu e voltou com uma senhora loira. E eu lembro que ela trouxe uma boneca loira, uma boneca enorme. E meu pai disse: essa senhora vai levar você. Eu vou deixar você com ela. Eu estou dando você para ela, mas eu vou te visitar. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. No outro dia ela apareceu e eu fui. Me colocou na escola, me ensinou. Porque quando eu cheguei na casa dela, ela me apresentou para os filhos dela dizendo: olha, eu quero te apresentar a irmãzinha que eu trouxe para vocês. E eu fui ficando naquela casa, fui ficando e de repente, não sei porquê, o relacionamento e o casamento daquela mulher começou a não ficar mais bem. A família começou a se desfazer, não sei porquê. E eu resolvi então dar um jeito na minha vida. E no outro dia então resolvi arrumar as poucas roupas que eu tinha numa sacolinha de mercado e ir embora. Esperei ela sair de casa. Quando ela saiu, eu fui embora morar na rua. Ela começou a me procurar, porque afinal de contas meu pai me delegou a ela, então ela era responsável por mim. Um belo dia, essa senhora me achou. Ela me achou e me trouxe de volta. Mas eu já tinha aprendido a libertinagem, o pouco que eu fiquei na rua. Eu provei a bebida e resolvi pela segunda vez fugir da casa dessa senhora. Fugi e nessa minha ida e vinda eu conheci a droga. E toda vez que eu passava por esses caminhos difíceis, o Senhor sempre colocava um crente na minha vida. E Ele sempre me dava um folheto. Mesmo nesse caminho, nessa vida de libertinagem, de pecado, eles me davam um folheto. E eu não lia na hora, porque às vezes eu estava drogada, eu estava alcoolizada. Eu via as famílias, mamãe, papai, as crianças, seja lá quem for, dizendo: ô mãe, ô pai. E eu no meio da rua, na marquise, eu olhava para o céu e eu conversava com Deus. Eu dizia: a Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Deus, por que eu não tenho mãe? E quando eu ficava assim, sem o efeito da droga ou da bebida, eu lembrava do folheto que alguém me deu. Eu dizia: eu vou ler. Eu tirava do bolso, de onde eu tinha guardado, eu lia. A hora que eu abri o folheto para ler, estava escrito Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu pensava comigo: que caminho é esse que eu não conheço? Eu já passei o caminho da droga, eu já passei o caminho do alcoolismo, eu já passei tanto caminho. Que caminho que é esse? Fomos para um baile e quando terminou o baile, nós estávamos assim, caminhando pela rua, quando uma perua branca nos abordou. Quem deu para correr, correu. Fui jogada dentro dessa perua com 2 homens e uma mulher dizendo: nós somos usados de menor. Já era 4 para 5 horas, isso não é hora de menor, tá na rua, nós somos desusados de menor. Eu acreditei, me jogaram dentro daquela perua. E eles foram me levando. Mas eu vi que a perua foi tomando um rumo diferente, foi entrando pelo matagal. No meio do caminho, a mulher que estava dentro da perua parou e foi embora e só ficou os 2 rapazes. Nessa época, eu já tinha 14 para 15 anos, vindo na vida da libertinagem. E quando essa perua resolveu parar, eu vi que era um matagal. Um desceu e me arrastou para dentro de uma casa, não tinha
tinha telhado, não tinha porta, mas também não tinha ninguém na rua. Era um terreno baldio, um matagal. E eu fui violentada nessa noite por esses dois moços. Apareceram do nada e do nada também eles sumiram. O dia amanheceu. E aí eu pensei comigo, o que eu tinha de valor eu perdi. Eu não sou mais a moça, a garota que eu era. Comecei então a subir os morros, descer, comecei a traficar, porque eu precisava sustentar meu vício. Mas interessante que eu sempre conversava com Deus, eu questionava a Deus, por que que o Senhor levou minha mãe? Comecei a vender o meu corpo para usar o vício, e toda vez que eu pensava em tirar a minha vida, a voz áspera se aproximava na madrugada, no vazio da minha alma, e dizia para mim, se mata, não tem mais jeito para você. Quando o efeito da droga passava, eu dizia, quem sou eu? Eu dizia, por que que o Deus da minha mãe não me vê? E um belo dia, alguém me evangelizando, alguém disse, moça, vai ter um culto numa igreja, eu queria te convidar. E sempre essa pessoa estava no meu caminho, e eu pensei comigo, eu vou logo, para ela parar de estar me importunando, que aonde eu tô, essa irmã tá atrás de mim. Ô irmã abençoada. E aí eu fui. Eu falei, eu vou e vou sentar no último banco. Oportunidade que tiver, que ela distrair no culto, eu vou me embora do culto. Mas Deus, quando Ele marca o dia e a hora, não tem escape. Ele abriu a palavra no Evangelho segundo escreveu João capítulo 4. E ele começou a ministrar sobre a mulher samaritana. Eu comecei a olhar em volta da igreja, eu falei, a irmã me trouxe ainda, além de me trazer, ainda está contando toda a minha vida, porque a palavra veio de encontro. E aquele sermão, aquela palavra vinha, e a palavra foi entrando. E aí, para me disfarçar, para não dizer que a palavra estava trabalhando em mim, eu peguei a ponta da camisa e comecei a secar as lágrimas que estava começando a rolar pelo meu rosto. Terminou o sermão, ele começou a fazer o apelo, tem alguém para Jesus? Se tornou uma guerra. E no sermão ele dizia, Deus pode, Ele tem poder de mudar essa história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer de você um instrumento, quer fazer de você serva dEle, o amor de Deus é incondicional, não vai doer nada, Deus não te quer nada em troca, somente o seu coração. Meu coração foi amolecendo, amolecendo. Eu lutava para levantar a mão, mas parece que eu tinha um peso de 50 quilos em cada ombro. Eu dizia, eu tenho que levantar a mão, e eu pensava comigo, eu vou levantar a mão, agora eu vou, mas era um peso, uma opressão tamanha. Terminou o culto, eu não aceitei Jesus mais, não consegui, voltei para os meninos de rua. Quando eu voltei, os meninos de rua olhou para mim e disse, você está diferente, você estava onde? Eu falei, eu fui ali, para não dizer onde eu tinha ido. Eu disse, eu fui ali, você está mais calma, não vai fumar nada, o que houve? Deitei, e aquela palavra começou a trabalhar no meu coração. Mesmo assim, eu não aceitei Jesus. Mas todo lugar que eu ia tinha um crente no meu caminho. Olhava para mim e dizia, moça, Deus tem um plano na sua vida. Eu abaixava a minha cabeça, ouvia, porque eu lembrava da minha mãe. E a palavra ia, Deus ia me cercando, pelos caminhos que eu passava, me cercando. Mas dentro do meu coração, eu pensava comigo, uma luz vai brilhar no túnel, tem jeito. Eu lembrava muito da oração da minha mãe. De repente eu levantei assim a cabeça, bem drogada, e eu vi quando a porta fechou atrás de uma missionária da minha cor, com a voz bem forte. Ela olhou para mim na cama e ela disse, moça, eu me chamo missionária Rosângela. Eu não vi mais nada, começou o tratamento da libertação. Era 5:30 da tarde, quando eu voltei a si, era uma nuvem de glória. E eu senti leve, ela leu Ezequiel 36 para mim. Quando ela terminou de ler aquele capítulo de Ezequiel 36, eu já sentada na cama, eu mesmo comecei a tirar as amarras. E aí ela disse para mim, moça, o meu Deus manda eu te perguntar nesta tarde, o que queres que eu te faça? Eu não perdi a oportunidade não. Eu levantei a mão e eu disse, eu quero aceitar Jesus. Quando eu disse isso, missionária Zilda, um falava glória, outro dava aleluia, outro dizia glória a Deus. Por quê? Porque nesse bairro todos me conheceram nas drogas, todos me conheceram de short curto no samba, todos me conheceram usando usuária, como uma mulher de baixo calão, como uma mulher de sem princípio, mesmo já tendo filha e tudo. Era 6 horas da tarde, numa segunda-feira. Eu aceitei Jesus naquele quarto.